Olá, boa tarde, sejam todos muito bem-vindos. Nós estamos ao vivo, agora são 15 horas e 30 minutos pelo horário de Brasília. Vamos juntos conferir o que é notícia no Brasil e no mundo nesta quarta-feira. E olha só, no Rio de Janeiro, pelo menos 21 pessoas ficaram feridas em um incêndio que aconteceu em uma confecção na zona norte do estado. 12 pessoas estão em estado grave. E nós vamos agora conversar com o Anderson Nascimento para saber como está a situação por lá. Boa tarde, Anderson, seja muito bem-vindo. Conta pra gente como aconteceu esse incêndio e como está a situação neste momento. Os bombeiros já conteram as chamas? Um incêndio destruiu a Máximos Confecções, localizada em Ramos, na zona norte do Rio, na manhã desta quarta-feira. A fábrica confecciona roupas e é bastante requisitada. Bombeiros tentaram conter as chamas, mas o fogo intenso se alastrou para os prédios residenciais vizinhos. Os profissionais de segurança foram acionados às 7h39 da manhã para a sede da fábrica, que fica na rua Roberto Silva. Cerca de 13 unidades operacionais foram mobilizadas. A confecção funcionava 24 horas por dia com diferentes turnos para atender às demandas. O local era de difícil acesso, com passagens estreitas. Caminhões com escadas Magiros não conseguiram se aproximar. Os agentes do Corpo de Bombeiros tiveram que correr com escadas portáteis a fim de retirar os trabalhadores. As vítimas foram resgatadas minutos antes das chamas se alastrarem. Alguns funcionários chegaram a se jogar pela janela para conseguir escapar do incêndio. Os vizinhos do local contam que acordaram com gritos de socorro. Algumas das vítimas que conseguiram fugir disseram que o fogo começou pelo térreo. A 21ª DP de Bom Sucesso vai investigar as causas do incêndio. Os funcionários gravemente feridos foram levados para o Hospital Estadual Getúlio Vargas e os estáveis para o Hospital Federal de Bom Sucesso. E de hoje até o fim da próxima semana, as altas temperaturas não devem dar trégua em boa parte do Brasil. Os termômetros devem registrar até 7 graus acima da média durante este período, principalmente nas regiões Sudeste, Centro-Oeste e Nordeste. O Brasil passa a enfrentar uma nova onda de calor, que vai elevar as temperaturas em boa parte do país. A previsão é que o fenômeno deva perdurar ao menos até dia 21 de fevereiro. A onda de calor chega com força em algumas regiões, que podem atingir até 7 graus além do esperado para o mês de fevereiro. Para ser caracterizada como onda de calor, as temperaturas precisam se manter 5 graus acima da média por pelo menos 5 dias seguidos. O fenômeno é consequência de um bloqueio atmosférico que vai se instalar na região central do país. Os bloqueios atmosféricos são sistemas de alta pressão que intensificam a circulação do ar de cima para baixo. Esses fenômenos favorecem o aumento das temperaturas e impedem a formação de grandes nuvens de chuva, além de dificultar o avanço de frentes frias pelo interior do país. Dessa vez, o fenômeno deve afetar boa parte do Sudeste, parte do Centro-Oeste e parte do Nordeste. Regiões de ao menos 9 estados devem sofrer com o calorão nos próximos dias. O norte do Paraná, o sul de Mato Grosso do Sul, São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Minas Gerais, leste de Goiás, oeste da Bahia e sul do Piauí. Diversas capitais também podem registrar as maiores temperaturas do ano nessa nova onda de calor, como o Rio de Janeiro, que pode chegar a registrar 40 graus. E os gaúchos também têm enfrentado temperaturas recordes nos últimos dias. Uma onda de calor tomou conta do estado. Em Porto Alegre não é difícil encontrar termômetros marcando os 40 graus. Os moradores de Porto Alegre já estão acostumados com o calor nesta época do ano, tanto que costumam chamar a cidade de Forno Alegre durante o verão. Mas a onda de calor neste mês de fevereiro está levando as temperaturas a baterem recordes, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia. Na capital gaúcha, não é difícil encontrar termômetros marcando 40 graus. O jeito é procurar uma sombra e... muita água para hidratar. Não, tá difícil de fato. Sol de quase 40 graus aqui em Porto Alegre. Mas é o trampo que o cara tem, é o corre do cara fazer o dinheiro. E é isso, é se hidratar e trabalhar. Uma liminar havia suspendido o início do ano letivo para 700 mil estudantes em 2.320 escolas no Rio Grande do Sul devido ao calor. Mas o governo do estado conseguiu reverter a decisão.
A Procuradoria-Geral do Estado demonstrou que o Poder Executivo já havia tomado medidas em virtude das altas temperaturas, orientando os coordenadores regionais sobre o retorno seguro. As aulas na rede estadual de ensino do Rio Grande do Sul começam na próxima quinta-feira. E lá no Rio Grande do Sul, as ondas de calor estão tão altas que derreteram cones de trânsito. De acordo com segundo a prefeitura, os sinalizadores cederam devido à exposição ao sol e também ao asfalto quente durante 3 dias. As altas temperaturas registradas no Rio Grande do Sul derreteram os cones de trânsito em um estacionamento. A cena aconteceu em Santa Maria, na região central do estado. Em imagens capturadas por um homem que passava pelo local, é possível ver os cones deformados. Os sinalizadores estavam no estacionamento da Secretaria da Infraestrutura e Mobilidade e haviam sido instalados recentemente. A prefeitura informou que os cones cederam por causa da exposição ao sol e ao asfalto quente durante 3 dias. O material é emborrachado e ficaram flexíveis devido ao calor. Nos dias em que os objetos ficaram expostos ao sol, a temperatura máxima na região chegou a 37 graus. O recorde no município atingiu a marca dos 40 graus. E após o ocorrido, o executivo do município retirou e substituiu os cones. E no Mato Grosso do Sul, mulheres foram presas transportando cocaína dentro do estômago. Isso aconteceu na fronteira do Brasil com a Bolívia. Vamos acompanhar agora mais informações com a repórter Fabiane Dorta. Ao todo, 6 pessoas foram presas e 9 quilos de cocaína apreendidos durante a Operação Ágata, que é uma ação conjunta entre Receita Federal, Exército e Polícia Militar de Mato Grosso do Sul. Elas estavam em um ônibus clandestino parado no posto da Receita Federal de Corumbá, cidade sul-mato-grossense, que é gêmea da boliviana Puerto Quijaro. Entre os detidos estão 4 mulheres que transportavam cocaína dentro do estômago. Elas foram levadas a um hospital da cidade para expelir as cápsulas de droga que tinham engolido. A Receita Federal também encontrou porções do entorpecente escondidos com passageiros em palmilhas de tênis, garrafas de energético, produtos de cabelo e até dentro de uma peça de roupa íntima. Os envolvidos foram levados para a delegacia de polícia para que o caso seja investigado. Vale lembrar que a fronteira do Brasil com a Bolívia, aqui em Mato Grosso do Sul, é considerada uma das principais portas de entrada para o tráfico de cocaína no país. Por isso, o transporte clandestino é uma das frentes de fiscalização das forças de segurança para o combate a esse tipo de crime. E nós vamos voltar ao Rio de Janeiro, isso porque um avião bateu em um carro de manutenção durante a decolagem no aeroporto do Galeão. Vamos conferir mais informações com o Anderson. Na noite da última terça-feira, um incidente envolvendo um avião da Gol e um carro de manutenção interrompeu a decolagem no Aeroporto Internacional do Galeão. O Boeing 737 MAX 8, que fazia o voo Gol 1674 com destino à Fortaleza, teve que abortar a decolagem após colidir com o veículo que estava na pista. Felizmente, ninguém ficou ferido. De acordo com os pilotos da aeronave, o incidente ocorreu quando o avião trombou num carro no meio da pista, conforme relatado durante a comunicação com a torre de controle. O piloto confirmou que a colisão aconteceu no eixo da pista. O acidente aconteceu por volta das 10 horas da noite, mas apesar da gravidade da situação, o aeroporto seguiu operando normalmente para outros pousos e decolagens. Em resposta ao ocorrido, a concessionária do aeroporto, o Rio Galeão, afirmou que o incidente não resultou em feridos e que todos os passageiros foram desembarcados com segurança. A Gol também destacou que a tripulação seguiu todos os protocolos de segurança e agiu rapidamente, garantindo a integridade de todos a bordo. A empresa informou que um voo extra foi disponibilizado para os passageiros que decidiram seguir viagem, enquanto os que preferiram permanecer no Rio de Janeiro receberam assistência completa, incluindo transporte, acomodação e alimentação. Embora o incidente tenha sido resolvido sem vítimas, ele levanta questões sobre a segurança nas operações de decolagens do aeroporto. A Gol assegurou que o ocorrido não afetará outras operações no Galeão e que medidas serão tomadas para evitar novas ocorrências.
E eu conversei mais cedo sobre este acidente com um perito aeronáutico e ele citou alguns fatores que podem ter causado esta colisão. Vamos ouvi-lo. Ainda é muito cedo para falar em culpas, culpados, responsabilidade ou responsáveis. Mas há três personalidades envolvidas, que são controle de tráfego aéreo, os controladores, o avião que estava decolando, o piloto, tripulação, um Boeing da Companhia Aérea Brasileira e a viatura, o veículo que estava em cruzamento da pista durante decolagem. Esses três envolvidos serão objetos de investigação. Em princípio, nós podemos detectar que houve uma falha na comunicação. Então, qual foi a comunicação entre esses três personagens e como ela se manifestou na prática? Pode ter havido um mal-entendido entre um desses elementos ou mais de um. Pode ser que o piloto não tenha entendido uma instrução da torre de controle, pode ser que o condutor da viatura não tenha entendido a comunicação ou o controlador deixou de emitir uma instrução ou emitiu uma instrução equivocadamente. É realmente uma série de fatores que levaram a essa colisão. Vamos continuar então atentos neste assunto e acompanhar as investigações das autoridades. E no interior de São Paulo, 2 motoristas de caminhões morreram após uma colisão de frente. Por conta do acidente, a rodovia Prefeito Fábio Talarico precisou ser interditada nos 2 sentidos na altura de Guaíra. Vamos ver. O acidente entre caminhões aconteceu por volta das 9 da manhã, na altura de Guaíra, a 46 quilômetros de Barretos. No interior paulista, os 2 condutores morreram no local. Segundo o Corpo de Bombeiros, após a colisão, houve uma explosão e as vítimas morreram carbonizadas por conta do acidente. O trecho do quilômetro 136 da rodovia Prefeito Fábio Talarico precisou ser interditado nos 2 sentidos. Os bombeiros controlaram as chamas, mas o local permanecia bloqueado para o trabalho da perícia, de acordo com o departamento de estradas e rodagens por volta das 11h15 da manhã. O congestionamento chegava a 3 quilômetros. As causas do acidente ainda serão investigadas. E olha só, o bairro Itaim Paulista, na zona leste de São Paulo, está sofrendo com uma infestação de escorpiões em um terreno baldio. Uma das vítimas das picadas é uma menina de 12 anos. Vamos ver mais informações com o Alexandre Cardoso. Um terreno baldio no bairro de Itaim Paulista, zona leste de São Paulo, tem causado grande preocupação nos moradores. Isso porque o terreno está infestado de escorpiões. 3 integrantes da mesma família já foram picados mais de uma vez. Além de escorpiões, o local está sendo foco de outras pragas como ratos, baratas e até mesmo cobras. Uma das vítimas é uma menina de 12 anos. Silvia Rodrigues da Silva diz que a filha foi picada ao acordar. Ela estava arrumando a cama quando sentiu a picada. O animal foi encontrado nos cobertores da menina e ela foi levada ao Hospital Municipal Tid Setúbal, em São Miguel, que é referência no atendimento desses casos na Zona Leste. Ela recebeu atendimento e está sob observação, mas passa bem. Silvia diz que, além da filha, ela e o marido já foram picados mais de 5 vezes cada um. O casal tem uma filha de 6 anos, idade que uma picada de escorpião seria muito grave. Apesar de relatarem as ocorrências, a família não foi procurada pelas autoridades. A gestão municipal afirmou que enviará equipes de vigilância da saúde para inspecionar o terreno baldio nos próximos dias e adotará as medidas que forem necessárias. E mudando de assunto, o reajuste dos combustíveis que começou a valer no dia 1º já está fazendo efeito em outros setores. Dá para sentir o aumento dos preços no comércio em razão do frete, que também subiu. Preço dos combustíveis nas alturas. A elevação dos valores impacta não apenas quem necessita abastecer o veículo para rodar, mas a sociedade como um todo. A Marinalva Bi, por exemplo, ela é dona de uma loja de roupas no mercado municipal de Teixeira de Freitas e costuma adquirir os produtos para venda fora da cidade, geralmente na capital paulista. O aumento no preço dos combustíveis impactou o preço do frete pago para o recebimento dos pacotes. Sim, tem sobrado para nós, né? Esse aumento aí tem chegado até nós, por quê? Nós recebemos
os pacotes que vêm pelos transportes, que sofreu o aumento do preço, né? Então, atingiu a nós sim. Antes do aumento, a gente sempre teve a tabela de preços, né? De acordo com o tamanho do pacote. Antes a gente pagava, tinha pacote até de R$20, de 20 a 120. Hoje, o nosso pacote menor, a gente está pagando R$40. Então, praticamente dobrou o preço, né, dos pacotes por conta do aumento do combustível. Por enquanto, está mantendo os mesmos preços. Isso. Por enquanto, a gente não tem repassado os preços para os clientes. Por quê? Já está difícil as vendas. E se você aumenta por conta, né, a gente tem sofrido, mas tem segurado para que pelo menos mantenha, né, o fluxo de venda que a gente já tem. A gasolina e o diesel já estavam caros e no último dia 1º de fevereiro passou a valer o reajuste do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, ICMS, para os combustíveis. Com isso, no caso da gasolina, o aumento foi de 10 centavos, subindo de 1,37 para 1,47 o imposto por litro. Já o diesel, o reajuste foi de 6 centavos por litro, passando de 1,06 para R$1,12. Apesar de parecer pouco, é grande o prejuízo. O economista Mário Vasconcelos explica os impactos ocasionados aos diversos setores da sociedade pela alta nos valores. Pode parecer, a princípio, que é um aumento irrisório, 10 centavos, né? 6 centavos no diesel, mas se você pensar na quantidade de veículos que rodam, principalmente os motoristas de aplicativo, os caminhoneiros, isso vai causar um impacto muito grande para essas categorias, principalmente para essas categorias, não é? Então, se vai aumentar o preço do frete. Então, na medida que aumenta o preço do frete, tudo aquilo que esses caminhoneiros transportam vão ficar mais caro, inclusive gêneros alimentícios, né? Se você considerar hoje que a inflação dos alimentos em alguns estados, em algumas cidades, já está batendo na segunda casa, ou seja, mais de 10%, isso vai agravar muito mais essa questão da inflação. Ainda de acordo com o especialista, há o que ele chama de impacto psicológico. Esse aumento de 10%, ele causa um impacto, além do que eu já falei, um impacto psicológico muito grande, porque muitas vezes até produtos, serviços que independem diretamente ou mesmo indiretamente do preço do combustível, acabam aumentando. Por exemplo, um serviço, sei lá, de corte de cabelo. Muitas vezes a pessoa não tem um impacto muito grande, mas aumentou a gasolina, aumentou não sei o quê, vou aumentar também o corte de cabelo. Essa instabilidade acentua o sofrimento da população como um todo e pode gerar crises no setor de trabalho. O empresário ele vai produzir, né? A indústria vai produzir, o empresário vai vencer na medida em que ele observe que há uma demanda por esses serviços, não é? Quando ele percebe que isso não vai ocorrer, e em função dessa elevação de preço, ele automaticamente reduz a sua capacidade de produção, a sua capacidade comercial. E isso causa também um impacto muito grande no emprego, né? Bom, porque se eu vou diminuir a minha atividade comercial ou a minha atividade industrial, não é? Eu vou dispensar alguns empregados, alguns colaboradores. O reajuste no imposto sobre a gasolina foi de apenas 10 centavos, do diesel de 6 centavos. Contudo, Mário Vasconcelos alerta que o aumento pode ser maior nas bombas. Como os preços nas bombas eles são livres, de repente um determinado posto até nem vai repassar os 10 centavos. O outro vai repassar 30, 40, 50 centavos. E por falar em reajuste, os preços dos alimentos devem ficar mais baratos neste ano. Economistas projetam a mudança a partir de dados como a safra de grãos, o clima e o recuo do dólar que podem colaborar na redução. O preço da comida ainda vai pesar em 2025. Mas para economistas, o valor não vai ser maior que no ano passado. Em 2024, os alimentos ficaram 7,7%. mais caros em relação a 2023, de acordo com dados do IPCA, que é a inflação oficial do país.
Mas a expectativa dos analistas é de que os preços desacelerem neste ano. Um sinal disso foi que, em janeiro, a alta para este grupo no índice foi de 0,96, inferior a 1,18% registrado em dezembro. Na opinião dos analistas, de imediato, o consumidor pode esperar queda nos preços do óleo de soja e do leite. Em janeiro, a inflação desses alimentos já diminuiu. O valor da carne também desacelerou em janeiro, mas as fortes exportações do Brasil e a diminuição do ritmo de abates podem não trazer um alívio tão grande. Já o café e a laranja ainda devem seguir com preços altos diante de problemas com essas safras, entre outros motivos. O crescimento da safra de grãos, a previsão de melhora do clima em relação a 2024 e a recente trajetória de recuo do dólar, uma moeda que influencia tanto no interesse do produtor em exportar mais como no custo dos cultivos, devem contribuir para o melhor resultado. Em relação à produtividade agrícola, o destaque é para a produção de soja, que deve atingir 166 milhões de toneladas nesta safra e ficar 18 milhões de toneladas maior do que a anterior. E agora é hora de falar de esportes aqui no Redação Hit. E hoje quem traz as informações é o Felipe Takahashi. Boa tarde, Felipe, seja muito bem-vindo. Vamos começar então com o mercado da bola, que tem bastante novidades, principalmente do atacante Rony, que atualmente está no Palmeiras e tem chamado muita atenção, não é mesmo? Boa tarde, Fernando. Boa tarde a você que nos assiste. E não é só ele. O Atlético Mineiro, que está buscando outras contratações, também está interessado num jogador do Verdão. Vamos conferir. Após várias negociações que não deram certo, o atacante Rony parece estar novamente próximo de sair do Palmeiras. O Atlético Mineiro parece ser o novo destino do atacante. Rony aceitou a proposta do Galo e aguarda os clubes acertarem os últimos detalhes para que a transferência seja concretizada. Existe uma expectativa para que tudo seja resolvido ainda hoje. A proposta do Galo gira em torno dos 6 milhões de euros, cerca de 38 milhões de reais. O técnico Cuca foi fundamental para Rony aceitar a proposta após ter recusado outros clubes do Brasil. O treinador conversou com o atacante e afirmou que ele será peça importante no elenco. Na temporada passada, Rony marcou 10 gols e deu 6 assistências. Além de Rony, o Galo tem interesse em outro jogador do Verdão. O clube abriu conversas nos últimos dias para tentar contratar o lateral esquerdo Caio Paulista. O jogador também é pedido do técnico Cuca. Atualmente, Caio Paulista é terceira opção na posição, atrás de Vanderlan e Piquerez. Não vem sendo relacionado para os jogos e só atuou 2 vezes em 2025. Outro clube mineiro que busca reforços é o Cruzeiro. Após a lesão grave de João Marcelo, a Raposa está interessada no zagueiro do Vasco, João Victor. O clube mineiro já formalizou a proposta e tenta convencer o Vasco a fechar negócio. Mas a diretoria faz jogo duro, pois tem receio de não conseguir encontrar uma peça de reposição a tempo no mercado. O Vasco contratou o João Victor no ano passado com o Benfica e tem parcelas do pagamento do jogador atrasadas. O Cruzeiro quer comprar o jogador pelos mesmos valores restantes que o Vasco iria pagar. E essa é a carta na manga de Alexandre Matos, que foi quem contratou o João Victor para o Cruz Maltino. A proposta que está na mesa inclui valores que agradam o zagueiro e a seus representantes. Ele está balançado com a proposta e vê com bons olhos uma mudança para Belo Horizonte. Zagueiro titular, João Victor é considerado peça essencial no time de Fábio Carille. Ele atuou em 5 jogos do Campeonato Carioca até aqui, em todos eles permanecendo em campo os 90 minutos. E agora, no fim da tarde, saíram alguns rumores de que o Vasco teria feito uma proposta tentadora para o Rony. E o staff do atacante teria voltado atrás na decisão de ir para o Galo. Mas o Palmeiras não gostou nada da atitude e negou ter conversas com o clube carioca. E afirmou que vai manter o seu acordo com o Galo. Parece que essa história ainda vai dar muito o que falar. Realmente vai dar muito o que falar, o mercado da bola está muito bem movimentado e a gente vai continuar ligado no mercado da bola. Mas agora vamos falar de clássico. Tem clássico alvinegro entre Corinthians e Santos lá em Itaquera hoje, não é mesmo? É isso mesmo, Fernando. O clássico alvinegro será marcado pelo encontro de 2 grandes jogadores, Memphis Depay e Neymar. As equipes se enfrentam na Neoquímica Arena pela 9ª rodada do Campeonato Paulista. E as principais atrações da partida devem ser titulares.
O atacante Memphis Depay deve receber a camisa 10 hoje em uma forma muito especial no estádio. E Neymar Júnior vai em busca do seu primeiro gol em seu retorno ao Santos. O histórico do camisa 10 contra o Corinthians não é muito bom. São 19 clássicos, 6 vitórias e 8 derrotas. Esse é o primeiro clássico que Neymar vai jogar desde sua volta para o Brasil. Dentro de campo, a situação é diferente para os dois times. O Timão é líder do Campeonato Paulista e tem a melhor campanha do estadual. E já está classificado para as fases de mata-mata. Já o Peixe está fora da zona de classificação, na terceira posição do Grupo B, e vai a campo em busca da vitória para reverter esse cenário. E lá no Rio de Janeiro também tem clássico, Fê? Com certeza. Fernando, no Rio de Janeiro, o Flamengo e o Botafogo se reencontram após a final da Supercopa Rei. E a promessa é de um jogão. Flamengo e Botafogo se enfrentam nesta quarta no Maracanã em um jogo atrasado da 7ª rodada do Campeonato Carioca, às 21h30. Será o primeiro reencontro das equipes após a Supercopa do Brasil, onde o Flamengo saiu vencedor. O rubro-negro vem de um empate com o Fluminense e segue na sequência de clássicos. Após pegar o Botafogo, vai enfrentar o Vasco no sábado. O clube é o segundo colocado e tem 14 pontos, apenas 3 a menos que o líder Volta Redonda. E em caso de vitória, vai deixar sua classificação para a semifinal praticamente garantida. Já o Glorioso vem de uma derrota para o Madureira, onde jogou com as reservas, após 3 vitórias seguidas. Busca a recuperação para sonhar com uma vaga na semifinal do Campeonato Carioca. O Fogão quer a vitória para também se vingar do rival rubro-negro após o vice e também tomar o seu lugar como vice-líder do campeonato, já que se conseguir a vitória, alcança os 15 pontos e o segundo lugar. Bom, Fernando, e eu fico por aqui. Uma boa tarde para você e para quem nos assiste e até mais. Tá certo, Felipe. Eu agradeço demais as informações de hoje e até mais. Bom, e essa edição fica por aqui. Eu agradeço demais a sua companhia. E você que não é de São Paulo e não nos acompanha pela Rede TV, fique agora com a sua programação local. Muito obrigado pela audiência e até mais.